Bom, hoje a gente vai falar de um assunto também muito complicado, né? E embora já tenha sido muito falado, como vocês estão vendo aí no título, em um passado recente ele foi muito comentado, muito falado, mas hoje em dia ele já não é tão comentado e tão falado como antigamente. O que é uma pena, de fato uma pena, né? Porque se a gente for parar pra pensar, né? Um tempo atrás romantizavam a depressão, né? Então, eu lembro de uma época não tão distante, de 2025, em que era meio que você era descolado, você era, ai, nossa, ele é importante, simplesmente por falar que tem depressão. E as coisas não são bem assim, né? Hoje, acho que passaram-se alguns anos, as pessoas começaram a entender que, de fato, é uma coisa muito importante, é quesito de saúde mental, de fato, né? Você se sentir deprimido, você ter depressão, né? E é uma coisa de fato complexa, né? Não é qualquer coisa, não é simplesmente qualquer coisa. E hoje a gente vai conversar, de novo, vou trazer algumas notícias, algumas imagens aqui, mostrando, né, o que é estar deprimido ou depressão no geral, né? Eu mesmo tive um momento da minha vida em que eu estive muito deprimido por diversas circunstâncias da minha vida, mas não deixei que isso me abalasse. Enfim, eu só demorei um pouco mais de tempo, até porque eu não fiz tratamento, né? Era uma coisa que eu de fato achava, no mínimo, desnecessário, né? Dá uma pena, porque hoje eu tenho uma outra consciência, uma outra cabeça, e entendo, né, que de fato é necessário, é preciso fazer um acompanhamento psicológico, tá? Mas como eu falei, alguns anos atrás era meio natural você ser triste e isso era meio glamorizado. Esse é meu relato e vamos aqui ao que eu imagino, que eu vejo sobre depressão, né? Acho que como todo mundo eu também passei por situações um pouco difíceis, né? E que acabaram me deprimindo, né? E na época eu costumava ver algumas imagens, e eu vou até colocar a imagem na tela aqui, o cérebro, comparando o cérebro de uma pessoa não deprimida com o cérebro de uma pessoa deprimida, né? Tá na tela aí. Como vocês podem ver, cara, a depressão ela tá, assim, bizarramente atingindo é, áreas, partes importantes do cérebro, né? Então, se você for ver o cérebro de uma pessoa não deprimida, ele tá muito saudável, na verdade, muito saudável. E o cérebro de uma pessoa deprimida, ele tá apagado, né? Como se o brilho dele, ou aquilo que sai no... Bom, eu esqueci o nome do exame agora, mas enfim, que tivesse apagado, tivesse morto, né? Então, durante muito tempo, eu acredito sim que meu cérebro ficou dessa forma, embora eu não tenha me tratado nem nada, né? E eu via uma romantização acontecendo muito fortemente à minha volta de que era legal ser deprimido, como eu já falei nesse vídeo. Mas eu não me sentia desse jeito, sabe? Quando você vê algo e você fala assim, cara, isso tá errado, sabe? Eles não sabem o que eu sinto. Eles não sabem o que é dormir 12, 13, 14 horas, não ter força pra levantar da cama, não ter vontade pra levantar da cama. Já cheguei a ficar 4 dias sem ver a luz solar, sabe? 4 dias sem sair do meu quarto. Na época, hoje eu sou gordinho, mas na época eu era muito magro, quase não comia, não tinha fome, não tinha apetite sexual, não tinha nada. Eu era basicamente um vegetal andando. Não gostava de fazer as coisas, qualquer coisa que eu tinha que fazer eu sentia sono. Então as pessoas elas não entendem isso, porque normalmente quem falava que tinha depressão não tinha depressão. E as pessoas que normalmente tinham depressão não falavam que tinham. E na verdade elas nem sabiam que tinham, eu acho. Eu acho que justamente esse era o ponto, né? As pessoas que realmente tinham depressão olhavam para aquilo e falavam, não, eu não tenho depressão. Porque depressão nessa época era muito glamorizada. Eu tô falando num passado muito recente, tá, pessoal? 2016, 17, 18, né? E por aí vai. Então, assim, de fato, houve uma glamorização sobre esse tema, né? Mas não só isso, a gente passa por alguns períodos em que isso tornou-se, de fato, algo preocupante para a população, até porque o Brasil é um dos países que mais tem pessoas deprimidas, né? Hoje, né? Então, até coloquei outra notícia aqui no G1, porque o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina. Mulheres são mais afetadas, segundo especialistas. O Brasil tem apenas 19 psicólogos para cada 100 mil habitantes no Sistema Único de Saúde. Isso também comprova que, basicamente, o brasileiro não procura
tratar-se, né, ou que não se preocupam muito com questões de saúde mental. Também entram outras questões da preocupação iminente com a sociedade, etc. E de que o brasileiro, entre muitas aspas, não tem tempo para isso, né? Eu acho que isso também parte de um pressuposto de que a geração antiga, a geração dos nossos pais e nossos avós, era muito mais depressiva do que a nossa. Muito embora eu acho que com a vida muito mais difícil, eles não tinham como falar isso, porque eles não entendiam isso, né? Então, eu tenho quase certeza de que sim, eles eram muito mais deprimidos, porque eu lembro de traços de depressão no meu pai já faleceu, mas eu lembro de traços de depressão no meu pai, em que por vezes ele comentava coisas e ele nitidamente tinha uma expressão de que algo estava machucando ele, né? E da minha avó também, das minhas tias um pouco mais velhas também. Então é muito natural, é muito comum que a nova geração tenha traços de depressão, mesmo então não sabendo e entendendo hoje como frescura, entre muitas aspas, né? Então, o brasileiro em si ele não se preocupa com muita coisa, quiçá a saúde mental, quiçá a depressão. Para muitos aqui ainda é de fato aquela velha história de que isso é frescura, isso não tem por que você fazer isso, você só tá querendo chamar atenção, quando na verdade não é bem assim, né? Nós já sabemos que não é bem assim. E bom, a depressão ela vem atingindo os jovens cada vez em faixas etárias menores, né? Eu lembro que com 16, 17 anos eu tive aquela depressão e eu acho que estava um pouco relacionado aos problemas que eu passei, aos problemas que eu tinha na minha casa, etc. Como também aquela tristeza iminente que muitos de vocês já sentiram e eu também senti na adolescência, de que tudo tá perdido, eu não tenho lugar para onde ir, eu não tenho futuro e por aí vai. Eu acho que um misto dessas emoções de fato me deixaram depressivo durante bons anos. Eu só fui melhorar lá pra 2021, 2022. Então, isso é de fato um problema, né? Hoje eu entendo que sim, saúde mental é absolutamente necessário, né? Embora eu não me trate, eu foco em trazer para minha vida pontos positivos e de que eu tenho que sair, me socializar com pessoas, eu tenho que experimentar comidas novas, eu tenho que viajar. Eu coloquei isso na minha cabeça de uma forma que quase necessariamente eu precise fazer, como um checklist ou uma tarefa diária. Mas tem um contraponto aqui também que eu vivenciei, de que quando eu comecei a melhorar, eu comecei a me sentir triste novamente, porque a tristeza ela é meio viciante, né? Você vicia-se em ficar triste. E isso também é um baita de um problema, né? Eu já vivi casos de ter todos os motivos do mundo para estar feliz e querer ficar triste, né? Por quê? Porque de fato, como eu falei, houve uma glamorização muito grande em torno da tristeza, da depressão. E eu acho que de alguma forma isso acabou me atingindo também. Embora por muito pouco tempo eu parei e falei, não, peraí, minha vida tá muito boa. Eu tenho hoje motivos para comemorar e para ficar feliz por absolutamente tudo que eu tenho na minha vida. Então não há motivos aparentes para que eu fique triste. Eu tô querendo me viciar ou voltar para algo que eu genuinamente não quero, né? Então foi basicamente isso. Depressão é caso de saúde, público de saúde, vem afetando o brasileiro, vem afetando a América Latina, o mundo no geral. Mas eu passei por isso, e se você tá passando por algum acaso, esse vídeo cair pra você, não sei, e você ver este vídeo, por favor, sinta-se abraçado. Eu sei o quão difícil é, eu sei o quão difícil e triste em alguns momentos parece ser, mas você não tá sozinho. Por mais clichê que isso pareça, você não tá sozinho. Você tem pessoas que te amam e te apoiam. Beleza? Muito obrigado e até mais.